Abramos a palavra de Deus, meus irmãos, em Colossenses 3. Nós leremos do verso 22 até o capítulo 4, verso 1. Colossenses 3, 22 até o 4, verso 1. Dando continuidade à exposição que temos feito na epístola de Paulo aos Colossenses, que trata da supremacia de Cristo sobre todas as coisas e da suficiência de Cristo para a nossa vida. Estamos na parte prática, que nos ensina como vivenciamos a supremacia de Cristo, como desfrutamos da sua suficiência, de modo que vivamos para o louvor da sua glória. Então eu queria ler com os irmãos esses versículos, são poucos versículos, um texto curto, e aqui nós estamos tratando dos deveres de servos e senhores, servindo a Cristo no trabalho ou revestindo-se de Cristo no trabalho. Assim está escrito: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Já foi pedido pela mensagem, a parte do nosso irmão Duílio, e eu quero começar esta mensagem, esta meditação, relembrando a última verdade, o último princípio que Paulo falou quando ele tratou dos deveres gerais dos cristãos. Ele começou no capítulo 3, verso 12 até o 17, de maneira positiva, dizendo como nós devemos nos revestir de Cristo Jesus, do novo homem, revestir-nos como eleitos de Deus, santos e amados, como devemos fazer isto na nossa convivência uns com os outros, na relação com a igreja do Senhor. E ele termina esses deveres gerais, que se estendem a todos de um modo geral, com esta palavra que é para nós um excelente parâmetro para a ética cristã, para a prática da vida cristã, que está no verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este princípio é muito importante e ele tanto vale para os deveres gerais, que ele fala a todos os crentes, como para os deveres particulares, acerca dos quais ele vem falando desde o verso 18. Lembra que deveres particulares são deveres que se dirigem a grupos específicos. Ele fala a maridos, a mulheres, a filhos, a pais, e agora ele vai falar a servos e senhores. Ele sai do âmbito da família para se referir à nossa vida em sociedade. E tudo o que fizerdes, ele diz, na sua vida, na vossa vida, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este princípio, e nós vamos nos ocupar talvez metade da mensagem com ele, esse princípio ele nos traz 3 implicações sobre o genuíno cristianismo e sobre a vida cristã. Princípios que devem nortear a nossa ética, a forma como nos comportamos. E o primeiro princípio, a primeira implicação deste princípio, tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor, é que ele mostra a liberdade que nós temos em Cristo. Quando ele diz para nós fazermos em nome do Senhor Jesus, nós devemos ter em mente o caráter daquele em nome de quem nós agimos. Aquele em nome de quem nós agimos é aquele de quem Paulo havia falado no capítulo 1, no verso 14 em diante. Observe lá. No capítulo 1, verso 14 em diante, o apóstolo Paulo vai demonstrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas.
Ele começa dizendo que nele nós temos a redenção, que é a libertação pelos nossos pecados, e nele temos a remissão, que é o perdão dos pecados. Esse Jesus, em nome de quem nós agimos, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, é aquele em quem foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, as físicas e as espirituais. Sejam os tronos, sejam as soberanias, sejam os principados ou as potestades, toda a entidade que existe nesse universo, tudo foi criado para esse Jesus e por ele. E não só isso, ele é antes de todas as coisas. Ele está falando da eternidade do Filho. Ele diz ainda que nele tudo subsiste. Essa palavra era usada pelos filósofos para descrever o princípio que rege, que de alguma maneira sustenta o universo, que dá origem a todas as coisas. Está dizendo que em Cristo, o Filho bendito de Deus, tudo subsiste. Que ele é a cabeça do corpo da igreja e é o primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou vencendo a morte. E que aprove a Deus, diz que aprove a Deus no verso 19, que nele residisse toda a plenitude. Lembremos-nos que os hereges colossenses diziam que Jesus não era exatamente a plenitude divina, ele era um tipo de vamos dizer, a segunda emanação da divindade. Ou na escala, porque eles tinham uma visão gnóstica, né, uma visão platônica, na escala entre a plenitude e a matéria, que para eles era essencialmente má, existia uma série de níveis espirituais, e Jesus seria o primeiro nível depois da plenitude. Paulo diz, aprove a Deus que nele residisse a plenitude, toda a plenitude. É esse Cristo, vamos dizer assim, cósmico, universal, esse Cristo que é Deus, que está acima de tudo. É em nome dele que nós estamos agindo, é em nome dele que nós vamos viver nesta terra, é em nome dele que nós vamos falar, é em nome dele que nós vamos cumprir a nossa missão. Isto fala da nossa liberdade, isto fala da autoridade que temos em Cristo, isto fala do poder que temos em Cristo, e isto não é de pouca monta. Então esse princípio, tudo que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus, fazei-o em nome daquele que sustenta o universo, mostra a liberdade que temos em Cristo. Então, o cristianismo não é apenas um conjunto, não é um conjunto de regrinhas meticulosas, uma lista de faça e não faça, como pregavam os hereges de Colossos, né? Não toques nisso, não toques naquilo outro, mas a ética cristã é um padrão de condições de vida baseado numa relação pessoal com Cristo, a partir da qual podemos decidir com liberdade o que devemos ou não fazer à luz da palavra de Cristo. Neste sentido, esse princípio é simples, é claro, é compreensível e é libertador. Nós fazemos o que devemos fazer, não apenas porque devemos, mas porque podemos em Cristo Jesus. A partir desse princípio, fazer tudo em nome de Jesus, nós podemos viver abundantemente a vida que Deus planejou para nós. Na verdade, só Cristo dá essa liberdade para vivermos uma vida livre do pecado, uma vida que sirva a Deus e ao seu propósito, porque o seu senhorio nos dá segurança para agir. Queridos, quando nós agimos debaixo de alguma autoridade ou em nome de uma autoridade, nós temos segurança, nós não precisamos nos preocupar, porque aquele que nos ordenou vai garantir a execução da tarefa. E se alguém se levantar contra nós, é ele quem vai nos proteger. Por isso o crente deve ser corajoso neste mundo. Mas em segundo lugar, esse princípio de que tudo o que fizermos, ou falando, ou agindo, deve ser em nome de Jesus, também estabelece os limites dessa liberdade. Porque esse primeiro ponto é um ponto sobre o qual os cristãos, de um modo geral, têm pouca dúvida de que eu tenho poder em Cristo Jesus e autoridade. Mas o segundo princípio talvez seja o mais difícil de absolvermos. Ao mesmo tempo em que este princípio nos dá liberdade, ele delimita essa liberdade, evitando que ela descambe para a libertinagem e para a transgressão da lei de Deus. Pois quando a liberdade descamba, meus irmãos, para a libertinagem, já não é liberdade, mas escravidão. Em que sentido esse princípio nos ajuda a estabelecer os limites da nossa conduta cristã, da nossa ética? É que quando você age em nome de alguém, você sabe que você só pode fazer aquilo que aquela pessoa autorizou você a fazer, né? Quando alguém
te dá o nome e te dá a autoridade, ele dá porque confia que você não vai fazer nada que aquela pessoa não faria na mesma situação. Não é assim? Você não daria a sua autoridade, você não daria procuração para alguém que você não tivesse certeza de que iria agir no seu maior interesse. Ninguém concede a credibilidade do seu nome a alguém que vai desonrá-lo agindo sem restrições. Quando alguém confere a mim a autoridade do seu nome, é porque acredita e espera que eu haja de acordo com a sua vontade, princípios e expectativas, ou seja, que eu o represente à altura. E é assim com Jesus, meus irmãos. Se a palavra de Deus nos diz que tudo o que fizermos devemos fazê-lo em seu nome, isto quer dizer que só devemos fazer com sua aprovação, com o seu aval. Nós não podemos agir em nome de Jesus e agir segundo o nosso coração enganoso. Antes nós devemos agir conforme a sua palavra. Assim, agir ou falar em seu nome é mais do que pronunciar palavras. É agir em relação vital com ele. É agir em harmonia com a sua vontade revelada. É agir em sujeição à sua autoridade e na dependência do seu poder. Isto implica que toda ação ou palavra do cristão deve refletir a pessoa e o caráter de Cristo, como se o próprio Cristo estivesse fazendo ou falando. Dessa forma, meus irmãos, eu não posso ordenar nada em nome de Jesus, que ele próprio não me tenha dado autoridade para ordenar. Tem muita gente que acha que pode usar o nome de Jesus e fazer o que bem entende. Não, em nome de Jesus. E a gente usa isto como uma varinha de condão. Muitos cristãos usam isto de uma perspectiva de magia, né? Quase como os pagãos quando batem na parede. Não, está repreendido em nome de Jesus, né? A gente usa muito o nome de Jesus neste sentido, como se o simples pronunciar vai nos dar poder para alguma coisa. Não. Agir em nome de Jesus implica agir de acordo com a sua palavra. Ou seja, eu não posso ordenar nada em nome de Jesus que ele próprio não tenha me dado autoridade para ordenar. Portanto, a expressão "fazei tudo em nome do Senhor Jesus" não é um cheque em branco para eu fazer o que quiser sem freios, pois isto seria libertinagem, mas um limite e padrão para a minha conduta. Um princípio norteador para a minha vida, a fim de que eu experimente a verdadeira liberdade. E em terceiro e último lugar, nesta primeira parte da nossa mensagem, este princípio "fazei-o tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus", mostra que na vida cristã não existem barreiras entre o sagrado e o profano. Quando ele diz, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus, ele está dizendo, se você adorar, veja que ele falou do louvor, né? Da instrução mútua no verso 16, lembra? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que a palavra de Cristo habita em nós? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas antes dele partir do âmbito da adoração, que é o que está no verso 16, para os deveres na vida em família e sociedade, ele diz, olha, mas quando vocês saírem do ambiente de adoração, lembrem-se, vocês continuarão na presença de Jesus. Vocês continuarão servindo a Jesus. Então tudo que vocês fizerem tem que refletir aquilo que vocês cantaram, aquilo que vocês leram, aquilo que vocês falaram na oração. É isto que ele quer dizer. Logo, não há barreiras, não há uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Antes, na vida do crente, tudo é sagrado. O que eu faço no meu trabalho, assim chamado secular, eu faço em nome de Jesus. Eu faço para Deus, na presença de Deus. Os reformadores tinham um termo em latim, que é o termo coram Deo, que significa perante Deus. Eu saio da igreja, daquele ambiente de culto, eu continuo na presença de Deus. Portanto, é um ato de culto, tudo aquilo que eu faço, tanto quanto o que eu faço na igreja. A obediência é um ato de culto. Trabalhar para Deus não é simplesmente trabalhar na igreja. O cristão trabalha para Deus 24 horas por dia,
pois tudo o que ele faz é em função de agradar a Deus, é representando Cristo neste mundo, é para manifestar a glória do Senhor Jesus ao mundo, tanto natural como sobrenatural. A palavra de Deus fala, nós conhecemos o texto de 1 Coríntios 10, 31, que diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, quer coisa mais básica do que comer e beber? Reunir os amigos para um churrasco, como a gente fez na sexta-feira lá na casa do nosso irmão Josa. Está dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O próprio texto de Efésios capítulo 1, 12 diz que nós fomos escolhidos para o louvor da sua glória. E em Efésios 3:10 está escrito que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida até dos principados e potestades. Então tudo o que nós fazemos, meus irmãos, é para a glória de Deus. Isto não quer dizer, obviamente, precisamos delimitar bem, contextualizar bem o que estamos falando. Isto não quer dizer que se você só trabalha secularmente, isso é suficiente, não é isto. Que o trabalho seu no dia a dia o exime do culto comunitário no dia do Senhor. Porque há pessoas que dizem isso. Ah, mas eu sirvo a Deus através do meu trabalho. Olha, pastor, a minha forma de cumprir minha missão é trabalhando duro. Eu não vou muito à igreja, mas, olha, eu faço tudo para Deus. E quando eu chego no meu trabalho, eu oro ao Senhor, eu digo, Senhor, me protege, obrigado por esse trabalho. E eu tento fazer tudo da melhor forma. A palavra de Deus nos diz que o cristão, porque trabalha para Deus, deve também trabalhar efetivamente nas atividades devocionais coletivas, que são as atividades ligadas à igreja, os ajuntamentos, que habitualmente temos como este, para louvar a Deus, estudar juntos a sua palavra e nos encorajarmos mutuamente. Como nós já vimos, é imprescindível para o nosso crescimento espiritual, é assim que a palavra de Cristo habita em nós ricamente. Então precisa ficar entendido que este princípio de que tudo é sagrado não deve ser usado como desculpa para você negligenciar o contato com a igreja, para você negligenciar a sua vida em comunidade. Nós temos que dar prioridade para as questões devocionais individual e coletivamente. A vida cristã começa a ser vivida como? Exatamente no âmbito do corpo de Cristo, que é a igreja. A prova disso está em que a parte prática desta epístola, e de outras também, como Efésios, começa com a vida em comunhão, do verso 9 a 17, nós vimos isto. Mas quando eu afirmo que tudo para o cristão é sagrado, o que eu quero dizer é que a vida cristã, é que a vida de devoção a Deus, de adoração a Deus, a vida de culto, ela não para, ela não se limita ao âmbito da igreja reunida. A sua espiritualidade não tem um interruptor que você liga quando está na igreja e desliga assim que termina o culto ou a escola dominical, permanecendo assim até o próximo culto. Pelo contrário, meus irmãos, aquilo que você ouviu e compartilhou em comunhão com os outros, com os irmãos, aquilo que você aprendeu, aquilo pelo que você orou no culto, você vai vivenciar no seu dia a dia, seja em família, seja no trabalho. Sendo assim, meus irmãos, a igreja, este momento, ele é imprescindível porque ele é um momento em que nós somos treinados. É o lugar por excelência onde nós aprendemos a ser cristãos e somos fortalecidos na fé. E toda a liturgia é construída para nos ensinar, para nos lembrar do caminho da nossa comum salvação. Mas nós temos que dar continuidade a isto, irradiando este aprendizado para a nossa vida em família, bem como para a nossa vida profissional em forma de obediência e ação. Ou seja, o meu culto tem continuidade na segunda-feira, quando eu acordo, quando eu vou para o trabalho, ou quando eu trabalho em casa, seja como for. A liturgia que eu sigo, ela exatamente precisa ser seguida no meu dia a dia. Se não, vejamos, o que fazemos aqui quando adentramos este lugar e quando iniciamos o culto? Nós reconhecemos que Deus está presente. Nós nos apercebemos de quem é esse Deus que está presente. Nós lemos na sua palavra acerca de quem Ele é. E nós reconhecemos e atendemos a convocação e nós respondemos a isto, pedindo a Ele que nos dê graça. Depois nós, diante da sua presença soberana, reconhecemos quem nós somos. Este é um momento de contrição. Nós reconhecemos que somos pecadores e indignos e precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Em seguida, tomando posse do seu perdão, nós nos lembramos do Evangelho
que é a palavra da salvação, do perdão de Deus para nós, e nós cantamos o Evangelho, cantamos o amor de Deus como fizemos aqui. Em seguida nós ouvimos a sua palavra atentamente e respondemos em cânticos e orações, em consagração ao Senhor. Veja, é isto que devemos fazer durante a semana. Quando você acorda, você entrega a sua vida, o seu dia a Deus, você medita na sua palavra e você vai para o seu trabalho, e naquele lugar a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É o que você faz no culto, reconhecer a presença de Deus. Reconhecer que Deus está ali, e aquele lugar é sagrado, porque Deus está presente, porque Ele habita em você. Se você é crente, Ele habita em você. E porque Ele habita em você, todo lugar onde você vai é sagrado. Deus está presente, então eu reconheço a sua presença, eu peço a sua graça para que tudo que eu fizer seja para a glória dEle. Eu também, ao longo do dia e do trabalho, percebo alguns erros que eu cometo, e de imediato, quando Deus me conscientiza e traz a sua palavra à minha consciência, eu peço perdão pelos meus pecados, eu reparo os erros. Se eu cometo um pecado com um colega, eu tenho que pedir perdão para aquele colega, eu pratico a confissão também. Eu estou sempre atento às coisas que Deus está me ensinando através das experiências do dia a dia, relembrando e trazendo a memória e aplicando a palavra ao meu coração. E tudo que eu faço é consagrado para Deus, é a liturgia da vida. Então é isto que significa: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tendo esses princípios em mente, queridos, é que nós podemos refletir sobre as implicações disso em nosso dia a dia, e particularmente aplicamos o princípio ao trabalho, porque nós já vimos a vida em família, não é? Como é que nós aplicamos isto ao trabalho? E é aí que nós chegamos no verso 22. E aí a segunda metade da nossa meditação. Aqui ele trata da relação entre servos e senhores. E eu quero lembrar que quando a palavra de Deus ela se dirige trazendo mandamentos, ela nunca é exaustiva em um texto. Quer dizer, ela nunca fala de todos os pontos. Eu falo que a teologia, não sou eu que falo, na verdade, esse é um costume dos estudiosos dizerem que a teologia da Bíblia é uma teologia de tarefa. Quando os apóstolos escreviam para um determinado local, eles escreviam tendo em mente um contexto, uma necessidade, algum conflito que era vivido ali. Então eles se concentravam naquilo que era mais importante a igreja saber para o momento que estava vivendo. Ele também, quando descreve os deveres particulares, nós falamos, ele aponta, ele combate muito mais os pecados que são específicos, mais comuns daquela área. Ele, por isso, diz que as mulheres devem ser submissas. Ele não fala que a mulher deve amar o marido, e não quer dizer que ela não deve fazer isso. Lá em Tito está escrito que ela deve amar o marido. Mas o ponto mais difícil é a submissão. E a submissão é uma forma de manifestar o amor. E é por isso que ele fala que os maridos devem amar as mulheres, porque é uma coisa mais difícil o marido demonstrar o amor ágape para a sua mulher. É por isso que ele diz que os filhos devem obedecer ao pai, porque essa é a coisa mais difícil, é onde os filhos mais erram, é na questão da obediência. E os pais não devem irritar seus filhos e assim por diante. E aqui você deve perceber de início, no verso 22 até o 25, que o apóstolo Paulo se detém mais tempo falando aos escravos, aos servos, do que aos senhores, aos patrões. E por que isto? Provavelmente porque a igreja de Colossos tinha mais escravos, tinha mais gente que trabalhava, que tinha algum senhor, do que patrões, do que senhores. É por isso. É por isso que, por exemplo, em Efésios, ele é mais expansivo quando fala dos deveres de maridos e mulheres do que em Colossenses. É interessante que Paulo, quando fala, por exemplo, em Efésios, ele fala às mulheres por um tempo bem curto, mas ele fala muito mais aos homens. Parece que ali era mais necessário aos homens entenderem o seu papel. Já Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, de 1 a 7, ele dedica mais tempo às mulheres, a ensinar as mulheres, do que aos homens. Isto nos leva a deduzir que havia mais mulheres cristãs do que homens, e muitas delas eram casadas com homens ímpios.
Então, aqui a gente pode deduzir que há mais escravos do que senhores. O cristianismo, na verdade, em sua maior parte no primeiro século, era uma religião de escravos. Isso é muito interessante, porque esse cristianismo de escravos conquistou o império através do evangelho. Então, o que é devido aos servos? Nós queremos começar com um princípio geral. E esse princípio geral, ele tanto serve aos servos como aos senhores. E o princípio geral é este: Cristo é o nosso verdadeiro patrão. Eu vou usar aqui o termo patrão para contextualizar conosco, porque aqui nós estamos falando do regime de escravidão. Mas nós podemos aplicar hoje a relação entre patrões e empregados, entre chefes e subordinados. E aí você vai se identificar com alguma desses status. O ponto é, Cristo é nosso verdadeiro patrão. É o que ele vai falar, tanto quando ele fala com os servos, quanto quando ele fala com os senhores. E isso aqui é muito importante. Veja, o que eu vou fazer em nome do Senhor. Então, quando eu for para o meu trabalho, eu tenho que ir para o meu trabalho sabendo que o meu verdadeiro patrão, que o meu verdadeiro chefe é Jesus. E que é a ele que eu devo obediência. E se eu for alguém que tem um cargo de chefia, eu tenho que lembrar que eu tenho um Senhor no céu. Este é o princípio que vai nortear todos os outros. E diante disso, então, ele traz aqui 4 princípios para os servos e 2 princípios para os patrões, ou para os senhores. E o primeiro princípio, agora particular, depois desse princípio geral de que Cristo é nosso verdadeiro patrão, ele traz 4 princípios muito claros e específicos, queridos, que nós deveríamos considerar bastante na nossa vida profissional. E a primeira delas é esta: obedeça ao seu patrão ou chefe ou superior hierárquico incondicionalmente. É isto que ele fala no verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Veja, quando ele diz ao vosso Senhor, segundo a carne, por que ele está dizendo isso? A palavra carne aqui tem o sentido da nossa relação humana, das nossas relações nesse mundo. Porque ele está dizendo, vocês têm um outro Senhor no céu. Esse Senhor é Senhor apenas segundo a carne. Então, obedecer em tudo o seu Senhor. Você está numa posição de subordinação no seu trabalho. Talvez você seja o seu próprio chefe e tenha empregados, mas talvez você esteja abaixo de alguém. Ele está dizendo, submeta-se à autoridade daquele que Deus colocou sobre a sua vida. Agora eu quero que vocês raciocinem comigo do maior ao menor. Porque nós estamos aqui falando de um contexto bem distinto do contexto em que nós vivemos. Pense na profissão mais vil que você conhece hoje, mais desonrosa. Eu não estou falando em termos da dignidade ou da forma como se exerce a profissão, mas do tipo de trabalho mais humilde. Pense no trabalho hoje mais humilhante e inglório que alguém possa realizar neste mundo, hoje, no mundo moderno. Veja, ser escravo era pior do que isso. O escravo não tinha nem os direitos, nem as prerrogativas do mais humilde trabalhador atual. É claro que existem lugares no mundo onde as pessoas trabalham em regime de escravidão, sabemos disso. Mas isto é reconhecido no mundo ocidental como uma coisa irregular, embora muitos pratiquem. Mas naquela época isto era comum em todo o mundo. Não havia leis trabalhistas. O escravo não tinha nem os direitos e prerrogativas do mais humilde trabalhador atual. Não havia uma CLT, ele não tinha direitos, não era sindicalizado, não tinha FGTS, INSS, PIS, PASEP. Mesmo, eu não vou entrar nem nos méritos da discussão dessas coisas, mas ele não tinha carteira assinada, não tinha horário estabelecido para trabalhar, não recebia hora extra. O escravo, meus irmãos, não tinha sequer direito sobre sua própria vida. Ele era considerado propriedade do seu patrão. Portanto, com exceção dos que hoje trabalham em condição subhumana, por pior que seja uma profissão hoje em dia, não se compara à condição de escravo no primeiro século.
O trabalho escravo hoje é ilegal, mas na época de Paulo a escravidão era legalizada e era aceita tanto pelo Estado como pela sociedade. É neste contexto humilhante que a palavra de Deus diz: obedeçam ao seu Senhor em tudo. Obedeçam ao seu Senhor terreno. E Pedro, mais tarde, se você quiser conferir, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 18, Pedro mais tarde acrescentará: não só ao Senhor que é bom e cordato, mas seja submissa ao perverso. No contexto de Pedro, eram escravos crentes, cujos patrões eram incrédulos. Pense neste mandamento. Ele chega a ser escandaloso, não é? Escandaloso para a nossa sociedade. Por várias razões, porque a nossa sociedade, na verdade, é hipócrita. Pois, em verdade, ainda que falemos contra a escravidão, muitas vezes nós vemos pessoas se valerem do seu status para escravizar outras. E isso independe, inclusive, da classe. Sim, porque às vezes um empregado pode saber algum podre do seu patrão e chantageá-lo e dominá-lo. E o seu patrão tem que fazer o que ele quer. Tem muitos que fazem isso. Nós não seguimos essa visão de que há sempre um grupo oprimido e é o mesmo grupo e um grupo opressor. Às vezes aquele que é chamado de oprimido torna-se opressor quando ele tem alguma coisa nas mãos. E às vezes ele consegue manipular. E mesmo naquela época existia isso. Eu vou mostrar isto para os irmãos. Por exemplo, quando nós abrimos em Tito, abra lá por favor. Olha que coisa interessante. Eu preciso dizer que naquela época, e eu não estou aqui legitimando a escravidão, mas eu estou relativizando essa moralidade, esse moralismo pós-moderno, que divide a humanidade entre opressores e oprimidos, sempre ligados à mesma classe social. Veja que no capítulo 2, Tito também, ou Paulo também, dando a Tito instruções que ele deveria repassar para os vários grupos da igreja. Observe no verso 9 que ele tem um mandamento para os servos, que eram escravos. O que ele diz? Veja aí. Quanto aos servos, que sejam em tudo, de novo, em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Eles devem satisfazer, agradar o seu Senhor. Veja, não sejam respondões, nem furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós herdamos uma visão, mesmo aqueles que dizem que não aceitam, mas a gente herdou a visão de que o empregado é sempre oprimido. Mas mesmo nesse regime de escravidão, se Paulo está dizendo que não sejam respondões, o que é que isso significa? Que naquele regime de escravidão tinha escravo que era atrevido, era respondão. Mesmo sendo dono, o seu patrão sendo dono, às vezes ele de tal maneira dominava o seu patrão e tinha uma personalidade tão forte que era respondão e era desobediente. Sempre existiu. Eu estou justificando a escravidão? Não. Eu estou dizendo que o escravo é um pecador e pode também cometer pecados contra o seu senhor. E não só isso, diz que não furtem. Tinha escravo que roubava. Mas o progressismo hoje dirá: ah, mas ele era um escravo, ele podia roubar porque o seu patrão o oprimia. Não necessariamente. Existiam senhores que eram bons e cordatos, Pedro diz isso. Aliás, na antiguidade, por exemplo, na época patriarcal, o escravo mais velho da casa tornava-se o herdeiro quando o seu senhor não tinha herdeiros. E eram muitas vezes amigos dos seus senhores, como Eliezer. Você não confiaria a uma pessoa que não fosse sua amiga que busque esposa para o seu filho? É o que Abraão fez. Ora, o que era Neemias senão um escravo na corte do rei?
e o rei lhe deu tudo o que ele pediu para que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Quem era Daniel, senão um escravo estrangeiro, um mordomo na corte do rei, e ele era amigo do rei? O rei se preocupou com ele, foi obrigado a colocá-lo na cova dos leões. O que eu estou mostrando é que essas questões são relativas. O fato de eu estar numa posição menos favorecida não me livra de muitas vezes ser aquele que está fazendo o mal. E Paulo, quando está dizendo que servos sejam submissos a vosso Senhor, é porque alguns servos não eram obedientes. E eles não eram obedientes porque eles questionavam, eu estou na condição de oprimido. Eles eram desobedientes porque eles eram maus mesmo. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é: façam o melhor do seu trabalho, façam isto pelo seu verdadeiro Senhor. Então, a pergunta que nós fazemos é: se um escravo do primeiro século deveria agir assim, mesmo no regime como o do primeiro século, quanto mais um trabalhador cristão no século 21, onde os direitos humanos avançaram anos-luz aos daquele tempo. Agora, eu preciso aqui delimitar nosso ponto. Eu não estou dizendo que se você, de alguma maneira, é lesado no seu trabalho, se alguém comete abuso de autoridade contra você, você não pode e não deve buscar os seus direitos perante a lei. Sim, você pode. Por quê? Você não está se insurgindo contra o seu patrão. Você está buscando uma autoridade maior e recorrendo a ela. Então, você pode entrar contra o seu patrão na justiça, se for o caso. Não é este o caso. O ponto é que você não pode desobedecê-lo. Você deve obedecê-lo em tudo. Você deve ser submisso no seu trabalho. Você deve respeitar hierarquias. Você não deve obedecer apenas quando você concorda com ele ou com ela, quando ele é um bom chefe, ou quando ela é uma boa chefe ou uma má chefe, ou uma boa chefe, e quando é uma má chefe você não vai fazer. Não, ele está dizendo, quando você tem alguém sobre você no trabalho, que não é um bom chefe, ainda assim você precisa fazer o seu trabalho em submissão e respeitar a hierarquia. É isto que ele está dizendo. Então, seja submisso em tudo nas relações de trabalho. Perceba que, seja na família, seja na relação entre marido e esposa, na relação entre filhos e pais, Paulo está sempre dizendo: respeite a hierarquia. Existe uma hierarquia. Meus irmãos, é tão terrível quando você vê pessoas xingando, por exemplo, o presidente da República. Ou mesmo os juízes, para não achar que eu estou aqui defendendo necessariamente o presidente. Mas é horrível quando você vai a um governador, seja ele quem for, ou joga ovo, ou chama palavrões. Você está xingando alguém que Deus estabeleceu como autoridade. Isso é muito sério. E muitas pessoas se dirigem a essas autoridades de maneira desrespeitosa. Eu posso sim fazer críticas, mas eu posso fazer isso de maneira respeitosa. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo que não respeita a autoridade. Eu posso confrontar aquele que é meu superior hierárquico. Os irmãos podem me confrontar, mas podem fazer isso com respeito ou sem respeito. Um filho pode sim questionar uma ordem do pai, mas tem que fazê-lo com respeito. Eu não esqueço de alguns filmes, eu gosto muito de filmes que mostram a cultura oriental. E tem um filme intitulado O Último Samurai, um filme bem antigo, mas é um clássico, é um bom filme, onde uma mulher que tem o seu marido morto pelo protagonista, né? Ela questiona o seu irmão, acho que é seu irmão, que é o chefe do clã lá dos samurais, porque trouxe aquele homem. E é interessante que ela o tempo todo de cabeça baixa e fala baixinho, mas ela retruca tudo o que ele faz, ela questiona tudo o que ele fala. E há uma discussão ali. Ela mantém as convenções de submissão, mas ao mesmo tempo ela se faz ouvir. E é interessante a gente ver essas culturas que são mais hierarquizadas, porque a gente vai ver que os que estão em posição de subordinação, eles questionam aqueles que estão sobre eles, mas eles o fazem normalmente com respeito. E nós precisamos recuperar esse respeito, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado para nós não desrespeitarmos aqueles que estão sobre nós na hierarquia. Um segundo princípio, e eu vou me deter menos nele, é o seguinte: não trabalhe com o objetivo de bajular homens,
mas para agradar a Deus. É isso que Paulo fala ainda no verso 22. Ele diz: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo a quem? Você não vai temer perder o seu emprego, você não vai temer aquele patrão porque ele comete assédio moral, você não vai temer porque o sujeito é uma fera, não, você vai temer o Senhor. É ao Senhor que você deve temer. Então não trabalhe apenas sob vigilância, é o que ele diz. Não trabalhe apenas para bajular homens. A gente vai voltar à questão da vigilância, mas o ponto é, não vise tão somente. Quando ele diz tão somente, ele está dizendo que você pode sim agradar o seu patrão, o seu chefe, a sua chefe. Você pode e deve. Lá nós vimos, dando-lhe, lá em Tito, né? Paulo havia falado que sejam obedientes ao seu Senhor, Tito 2,9, dando-lhe motivo de satisfação. Mas Paulo diz, não é este o seu último e principal objetivo. Isso aqui é importante, sabe por quê? Para que você não seja aquela pessoa pedante, diz assim, olha, eu vou fazer, viu, mas não estou fazendo para agradar o homem, não. Não faço questão. E aí se torna uma pessoa antipática. Não. Lá em Romanos capítulo 15, existe um aspecto no qual você deve agradar e procurar ser agradável a todos. Aliás, você abra lá em Romanos 15, no verso 2. Romanos 15, 2. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 15, verso 2, ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Cada um de nós agrade ao próximo. Nós temos que ser agradáveis. Mas ele diz em quê? Qual é o parâmetro? Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Você não vai bajular porque você quer um melhor emprego ou um melhor cargo, ou porque você quer ser reconhecido. Você vai procurar agradá-lo naquilo que é bom para a edificação. E de novo, nos reportando a Tito, no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3 de Tito, ele diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercador é briguento. Tem crente que é briguento, e agora que a gente tem a rede social para se esconder, a gente briga na rede social, mas é a mesma coisa. Mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. A palavra cortesia é a mesma mansidão, é o mesmo fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22 em diante, acho que 23. Então nós devemos ser corteses, mas isto não é visando agradar o seu chefe ou a sua chefe, porque assim você vai ter mais benefícios, assim você vai ser louvado. Não é isto, mas é temendo ao Senhor. Toda autoridade que está sobre a sua vida representa o Senhor. Ah, pastor, mas mesmo aquele perverso? Só que ele representa mal, e ele vai prestar conta diante de Deus, mas ainda representa. Nós precisamos ter isto em mente, meus irmãos. Não trabalhe com o objetivo de bajular. Essa palavra agradar é diferente das palavras que nós citamos em Romanos 15, por exemplo. A palavra agradar aqui tem o sentido de bajular. É isso, nós não devemos ser bajuladores. As pessoas que têm mais recursos, que estão no status maior, sempre têm seus bajuladores, que aplaudem tudo o que eles fazem, até quando fazem apenas o bem a si mesmo. Não é isso que nós devemos fazer. Trabalhe com o objetivo de agradar a Deus, temendo a Jesus, sabendo que é a Jesus que você vai prestar conta. Terceiro princípio é uma decorrência desse segundo. Está no próprio verso 22 e até ocorre primeiro, mas nós mudamos aqui, invertemos a ordem. Se você vai trabalhar para agradar acima de tudo Jesus, você não deve trabalhar apenas se
e quando estiver sendo observado, quando for notado e reconhecido pelos homens. Não trabalhe apenas se e quando você é observado, notado e reconhecido pelos homens. Olha o que ele diz: não servindo apenas sob vigilância. Aquele que quer agradar homens, ele só serve quando ele está sob vigilância. Trabalhe com zelo, motivado pelo temor, pelo respeito e pela reverência ao Senhor, o seu verdadeiro patrão. É muito importante isso, querido. Se eu estou agindo em nome de Jesus, se Jesus está presente ali no meu trabalho, eu não devo fazer o meu trabalho com zelo apenas quando eu sou observado. Isto quer dizer que o meu objetivo não é ser louvado, não é ser reconhecido. Talvez eu não seja. Talvez o meu chefe ou a minha chefe reconhece mais um trabalho que é mal feito. Tem chefe que é assim, né? Você faz do melhor possível e ele só elogia o outro que não faz nada. E isso desmotiva qualquer um, não é verdade? Isso faz com que você, não vou fazer o trabalho. Ele diz, não faça, porque você está fazendo para o Senhor. E é do Senhor, veja, ele diz, cientes de que recebereis do Senhor, no verso 24, a recompensa da herança. Então é por isso que ele está dizendo, você não deve fazer só sob vigilância. Quando você quer agradar homens, ou quando você é dirigido pelo temor de homens, você não faz o serviço bem feito quando você nota que não vai lhe dar muita vantagem. A partir de agora eu não vou fazer meu serviço de qualquer jeito. Ou você não faz só quando está sendo fiscalizado. Você faz o melhor, mesmo que você não seja notado. Porque você está fazendo para quem? Você está fazendo para o Senhor. Então, tudo que você fizer, quando o seu chefe ou sua chefe não reconhecer de que, Senhor, estou fazendo para ti. É para o teu louvor e a tua glória. É neste sentido também que Jesus diz que a tua mão direita não faça o que a esquerda, não veja o que a esquerda faz. Quando tu deres esmola, não toques trombeta, mas que o que tu dás com a direita, que a tua esquerda não veja. Você já parou para perceber, você parou para refletir sobre esse mandamento de Cristo? Como que a minha mão esquerda não vai saber o que a direita não vê? Por que Jesus diz isso? Sabe o que ele quer dizer? Não fique repetindo nem para si mesmo que você fez aquele trabalho bem. Não fique se autoelogiando, se autobajulando. Olha, eu fiz... A gente faz isso, né? A gente faz isso quando a gente conversa com os amigos. Hoje no trabalho, fulano lá foi fazer o trabalho, fez negócio mal feito, maninha. Aí a chefe teve que me chamar. Olha, tu conserta isso aqui. Aí eu consertei. Não sabe fazer nada. Mas, olha, isso aqui foi muito bem feito. E a gente começa a contar a história onde a gente é herói. Eu esqueci do texto, mas a palavra de Deus diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca. O estranho, e não os teus lábios. Queridos, quando a gente procura louvor de homens, o nosso trabalho perde valor para Deus. Por isso que o Senhor diz que nós devemos fazer algo e nem a nossa mão esquerda deve ver o que a direita fez. A gente nem tem que ficar repetindo, a gente só tem que dizer, Senhor, foi para ti. Talvez você seja um profissional liberal, você seja o seu próprio patrão. Venda os seus produtos por um preço justo. Embale-os na melhor embalagem. Faça um cartãozinho e dê para o seu cliente. Faça isso para agradá-lo, mas não principalmente para agradá-lo. Faça isso como para o Senhor. Porque naquele momento o seu cliente, de certa maneira, é o seu patrão. É ele que está lhe dando lucro. Então você deve fazer o melhor. Você é um funcionário numa loja, atenda, dê bom dia, seja cortês. Faça o melhor. Mas não faça porque você tem ganância. Faça para o Senhor. É isto que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que o crente tem que ser o melhor profissional. Porque o seu objetivo é agradar o Senhor. Então, não trabalhe apenas quando você é observado, notado. Trabalhe sempre na perspectiva de que quer os homens vejam, quer não, o seu Senhor está vendo. E às vezes ele tem mais prazer quando você trabalha com zelo, mesmo quando você não é reconhecido. A palavra de Deus diz isso.
Se pecando e sendo esbofeteado, está lá em 1 de Pedro 2, 18 em diante. Se pecando e sendo esbofeteado, o suportais com paciência, que glória há nisso? Você está recebendo o que seus atos merecem. Mas, se mesmo quando fazeis o bem, sois igualmente afligidos, né? E o fazeis de boa consciência, isto é grato diante de Deus. Sabe por quê? Deus está vendo que você não está servindo pela vantagem que você vai ter, mas pelo amor que você tem a Ele. Então, servir debaixo de não reconhecimento é maior glória para o crente. E isto nos leva ao terceiro princípio. Na verdade, nós já estamos no terceiro princípio. Isso nos leva à conclusão do terceiro princípio, na verdade. No livro O Chamado, Os Guinness diz o seguinte: uma vida vivida ouvindo o chamado decisivo de Deus é uma vida vivida perante o auditório que está acima de todos os demais, o auditório de um só. Temos de nos manter conscientemente responsáveis ao único observador, o único ouvinte, ou sucumbimos à irresponsabilidade. Quem é o único observador? O nosso Senhor. Sabendo que os olhos do Senhor, meus irmãos, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e que o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, devemos trabalhar quando estamos sós, com o mesmo zelo que o fazemos quando estamos sob vigilância. E um quarto e último princípio: não trabalhe visando tão somente acumular tesouros sobre a terra. É isto que ele fala implicitamente no verso 24. Ele diz que nós devemos trabalhar para o Senhor e não para homens, fazendo de todo o coração. Verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Faça o seu trabalho com o melhor zelo, aplicando todo o seu coração. Mas não porque você espera uma promoção, mas cientes de que recebereis de quem? Não do governo, não do seu chefe, não da empresa, mas do Senhor, a recompensa da herança. Veja, trabalhe com o objetivo de acumular tesouros no céu. É isso que Paulo chama de recompensa da herança. Teu Pai que vê, te recompensará. Você se tornará mais parecido com Cristo. Então trabalhe pensando. Queridos, como as coisas são relativas aqui. Paulo está dizendo que tudo é espiritual. Ele está dizendo, você está fazendo um trabalho físico, você está colocando todo o seu zelo, você está colocando excelência, você está fazendo o melhor que você pode, você está se destacando, mas o seu alvo não é secular. O seu alvo não é promoção. Pode vir a promoção? Pode. Normalmente ela vem. Normalmente somos reconhecidos, e isto é um bônus, mas não é este o nosso maior galardão. O maior galardão é que as pessoas, ao reconhecerem o meu bom trabalho, mesmo sem o saber, estão reconhecendo Cristo em mim. E eu sei que eu receberei a recompensa da herança. Quando é, meus irmãos, que nós receberemos? Você já percebeu esse termo recompensa da herança? Que coisa interessante, né? Porque é um paradoxo, é uma contradição. Porque recompensa é aquilo que você recebe por merecimento, não é? Você fez alguma coisa, você é recompensado. Mas herança não. Herança é algo que você não trabalhou para receber. Você recebe em função da relação que você tem com aquele que é o dono. Você é filho. Você recebe herança. E por que ele usa esse termo? Porque esses dois aspectos têm que ser considerados. Veja, Deus nos salvou, Deus nos libertou do pecado, Deus fez o seu Espírito habitar em nós, Deus realiza em nós o querer e o realizar, efetua em nós o querer e o realizar. É Ele quem nos move e nos capacita pelo seu Espírito a fazer o bem, e depois Ele nos recompensa pelo bem que Ele nos deu o poder para fazer. É isto. E é este o desfecho da nossa história.
Quando nós chegarmos lá, a gente vai chegar cientes da nossa indignidade, cientes da graça do Senhor, cientes de que tudo foi pela misericórdia, mas ainda assim humilhados na presença do Deus Santo, nós ouviremos do Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E a gente vai ter a sensação: mas Senhor, isso tudo, sim, esta é a tua recompensa. Porque é a recompensa que Cristo mesmo conquistou para nós. É esta a nossa recompensa. E aí, em segundo e último lugar, ele fala aos patrões, e eu vou me deter menos aqui, porque eu acho que a nossa relação, a gente sempre se compara com quem está acima, mais do que quem está abaixo. E o primeiro princípio o princípio geral é o mesmo, mas especialmente ele aplica esse princípio aos patrões. Lembrem-se, você é chefe no seu trabalho, você tem alguém a seu cargo, lembre-se que você tem um patrão, um chefe, um senhor no céu. E vós, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. É interessante que Paulo não discursa contra a escravidão, até porque esse discurso seria inócuo. O cristianismo aqui ainda está subjugado ao império, inclusive Paulo está preso por causa do evangelho. Ele se preocupa em pastorear o rebanho que está debaixo do mesmo império. Mas ocorria de haver senhores lá no meio, e agora ele precisa falar a esses senhores. E é aqui que o cristianismo subverteu essas relações de escravidão no primeiro século. Ele olha para o Senhor, porque alguns poucos se convertiam ao Senhor, e diz: você é Senhor? Veja, isso é revolucionário para o primeiro século. Lembre-se que você é um escravo e tem um Senhor no céu. Então, você não está no topo da cadeia de comando. Aliás, nesse mundo ninguém está no topo, não é? Afinal, acima de você há outros com mais autoridade e poder do que você. Sempre há. E acima de todos esses está Deus. Está o nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se de que você também é um servo. Você está na posição de chefia, meu irmão. Lembre-se, você é um servo, porque às vezes quando a gente está no poder, na chefia, você pensa que está falando com quem? Não, aqui quem manda sou eu. Eu mando e desmando. O homem tem essa empáfia. Quando ele tem alguma coisa, ele sempre gosta de dar uma carteirada. Mas ele está dizendo: você está no cargo de chefia, lembre-se, você é um escravo e o seu Senhor está vendo tudo o que você faz. Como disse o pastor Alfredo, na obra de Deus, todo mundo é Zé. Todo mundo no fundo é peão. Só Ele é o Supremo Senhor. Então você está no cargo de chefia, tem gente abaixo de você. Você precisa lembrar que você tem um Senhor. Isso leva ao segundo princípio. Trate os seus subordinados com justiça e equidade. É isso, irmãos. Não é o fim de classes que vai trazer, que faz uma sociedade mais justa. A sociedade sempre vai ser desigual. Mas é que sociedade mais justa é quando os senhores ou os patrões tratam seus empregados com justiça. E justiça não quer dizer que vai sempre um ganhar igual ao outro. Sempre vai ter alguém que vai ganhar menos, outro mais. Mas o que ganha menos não precisa, nem deve passar fome. Ele não deve ser oprimido, ele não deve ser explorado. O seu salário não pode, não deve ser retido com fraude. Eu devo tratar com justiça. E quando eu sou recompensado por algum trabalho que eu faço, se eu tenho colaboradores que estão debaixo da minha autoridade, eu tenho que dividir os louros com eles. Veja, aqui nós temos uma ética profissional. Está tudo aqui na Escritura. Trate os seus empregados com justiça e equidade. Justiça é aquilo que está de acordo com o padrão, a vontade e o caráter de Deus.
trate-os com honestidade. É por isso que mesmo na relação de escravidão, a Escritura dizia, por exemplo, no dia de sábado, o crente devia não só ele descansar, mas o seu escravo também. Não podia botar o escravo para trabalhar. Está lá em Êxodo 20, que descanse o teu boi, até o jumento tinha que descansar. Certo? Então é isso. Eu nunca esqueço do meu querido irmão e amigo pastor Jonas, né? Dia de domingo o cachorro passava o dia todo preso, ele só soltava à tarde, mas dia de domingo ele deixava o cachorro solto todo dia. Por que você deixa o cachorro solto? Não, mas hoje é o dia do Senhor, o cachorro tem direito de descansar, né? Fica todo tempo preso ali, deixa ele solto mais, ou se divertir, descansar, para que descanse daquela casinha lá. Achei engraçado ele falar, mas é verdade. A gente não deve explorar, esse é o ponto. Eu não devo explorar quem está debaixo da minha autoridade. Eu devo tratar com justiça e equidade. E por que eu devo fazer isso, irmãos? E aí eu volto a um dos textos da nossa liturgia e eu quero concluir com ele. Você lembra que nós lemos João 6, falando do grande amor de Deus? E aqui eu quero fazer uma inversão para mostrar como essa questão de sagrado e profano é relativa. Enquanto quando nós trabalhamos, tudo que fazemos é espiritual, preste bem atenção, tudo que fazemos, o trabalho que a gente faz com as mãos, deve ser feito com excelência, porque é para Deus, é espiritual, é um ato de culto. Por outro lado, quando a gente tem a mente secularizada, até as nossas devoções são carnais. Preste atenção. Quando eu tenho a mente voltada para agradar o meu Senhor e glorificá-lo, até o trabalho que eu faço com as mãos, o trabalho considerado mais indigno, é espiritual e agradável a Deus, é um ato de devoção. Mas quando eu tenho uma mente secularizada, até minhas devoções, até as minhas atividades ditas espirituais são no fundo seculares e carnais. O que nós temos em João 6? Jesus havia multiplicado, e eu concluo com isto, Jesus havia multiplicado os pães, e as multidões, depois ele sumiu, atravessou o rio, o lago, no barco, e eles correram e o viram do outro lado. Mestre, quando chegaste até aqui, Jesus diz o quê? Em verdade vos digo, vós me procurastes, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O que é que eles estavam procurando de Jesus? Preste atenção, estavam procurando milagre. A igreja fala muito de milagre hoje, né? A igreja evangélica, olha, corra atrás do seu milagre, Deus tem o seu milagre chegará. Mas o que é o seu milagre? É a comida que perece, é o fim da dívida, é o fim do problema financeiro. Ou seja, eu estou correndo atrás de algo que eu acho que é espiritual, porque eu estou falando de milagre, do sobrenatural, mas para resolver meus problemas temporais. É o que Jesus está dizendo, vocês estão se valendo de uma procura espiritual para satisfazer os seus desejos seculares. Ele diz, veja, verso 27, trabalhai não pela comida que perece. É interessante porque o que eles estão fazendo aqui, queridos, é considerado como se fosse uma coisa espiritual, porque eles estão atrás de milagre, eles querem ouvir Jesus, eles estão atrás de Jesus, e muitas pessoas no mundo hoje vão atrás de Jesus, mas elas vão pela comida que perece. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O que é que satisfaz a alma? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então quando você trabalhar, o importante é o seu coração. Se você faz a coisa mais física, mais humilhante, mais insignificante, você está fazendo algo espiritual para Deus, tanto quanto se você estiver aqui na frente cantando e louvando o Senhor. Mas se você tiver o foco nas suas necessidades, interesses, desejos e ambições neste mundo, ainda quando você está louvando, o seu coração é profano. É isto, queridos, que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque nós já temos aquilo que nos satisfaz. Nós já temos tudo.
Nós temos Cristo. Cristo é o nosso bem maior. E nós queremos agradá-lo. É por isso que nós devemos viver a vida profissional tendo em mente estas coisas.